Deus, Pai do Senhor Jesus, amém? Pai do Senhor Jesus, amém? Senta glorificando o nome do Senhor. Só faltou glória. Deus abençoe a vida da missionária Vivi. Lembrei o nome da sua filha, é Bruna, é isso? Ó, Bruna, que chique, lembrei, viu? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a pastora Roseli, sua família. Amo vocês, viu? Falei, será que a negona vai estar lá? Está aqui, chegou. Deus abençoe a vida da minha esposa, missionária Kemry, a dona do meu dinheiro, Radassa, em nome de Jesus, as duas mulheres da minha vida. Irmãos, nos perdoe o atraso. Eu odeio chegar atrasado no culto, porque eu gosto de cultuar. Tem gente que só chega para pregar ou para louvar. Eu gosto de cultuar a Deus. Só que a gente trabalha no Residencial 1 e Alameda Rio Negro, para sair de lá depois das 4 da tarde. Há uma barreira travada ali. Já ouvi falar tranca a rua, tranca a avenida. O negócio está estreito ali, viu? Aí a gente chega muito tarde. Aí vai dar banho em Radassa, dar banho na varoa. Aí banho de mulher é bem rápido, né? Aí vai tomar. O homem é rápido, entrou, saiu, está lavado. Mas chegamos para agora. Vocês vão perdoar o nosso atraso? Eu preguei nessa congregação já tem uns 3 anos, né? Foi na entrada da pandemia, né? Eu pensei que a Vivi não ia me chamar mais, mas deu certo, cheguei. Para quem não conhece, eu sou o pastor Caio, da cidade de Barueri. Aliás, eu rodo isso aqui tudo, né, pastora Roseli? A minha esposa trabalha comigo também na construção. Todas as vezes, Raíssa, que eu falo que a minha esposa é pedreira, eu não sei se eu peço para a igreja dar glória ou se eu peço para a igreja orar por mim. Porque aí vocês já sabem quem manda em casa, né? Depois que ela aprendeu a construção, eu chego para fazer o serviço e ela fica com o olho, está errado. Eu falo, minha irmã, deixa eu terminar o serviço em nome de Jesus. Então interceda pela vida do pastor Caio, amém? Livro de Lucas, capítulo 19. Cadê a banda? Sumiu? Não, vem para cá, que isso? Vocês não vão me deixar com esse negócio aí não, né? Fizeram bonito até agora, cadê o teclado, o baterista? Vem para cá. Não, em nome de Jesus. Entrou na guerra, vai até o fim, varão. Corre para cá. Que isso? Depois o pastor paga a coca. Como é o nome do pastor? Deus abençoe o pastor Rogério. Depois ele paga a coca. Se tiver esfirra, eu vou. Tá? Em nome de Jesus. Lucas capítulo 19. Com os dedos você folheia a Bíblia e com a boca você dá glória. Amém? Quem trouxe Bíblia? Lucas capítulo é o 19. O versículo é o 5, 9 e o 10. Amém, igreja? Vocês estão aqui, diga glória. Eu sirvo o Senhor há pouco tempo, eu só tenho 11 anos que sirvo o Senhor. E eu descobri que dar glória não cai os dentes, não solta a ponte, não cai a dentadura e é de graça, viu? Então você pode glorificar o nome do Senhor nessa noite. Amém? Diz assim o capítulo 19, versículo 5. Você chegou com força, né? Foi quem? Aleluia. Diz assim o versículo 5 do capítulo 19. E Jesus, ao chegar naquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce. A igreja está aqui, alma, volta para o corpo. Desce, desce, porque hoje me convém ou devo pousar em tua casa. Versículo 9, o tema-chave diz assim: E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava. É muito profundo esse texto, e muito profundo esse tema. Deus abençoe, viu? Você só me coloca no estreito. Eu pensei que eu só ia pregar no monte agora com você nas manhãs. É chique, hein? A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele está a caminho de Jericó. E a história você conhece, quando é colocado um homem à porta de Jericó. E esse homem, ele é chamado Bartimeu, ou filho de Timeu. Bartimeu, ele é colocado à porta de Jericó com um propósito. E o propósito que Bartimeu é colocado à porta é para pedir esmola. Pedir esmola porque alguns dizem que Timeu, seu pai, se levantou contra Roma. Roma invade a casa,
mata Timeu, mata sua esposa e cega o menino. A história vai dizer que Bartimeu, agora pela cegueira, ele recebe uma capa, e essa capa quem dá a ele é Roma, te dando liberdade para esmolar na porta de Jericó. Jericó é uma cidade conhecida, histórica, bem visitada, bem populada. Então ele está em um lugar propício, ele escolhe um lugar bom para se esmolar. Só que quem pede ajuda nem sempre recebe aquilo que foi buscar. Quem anda por aí, hoje não precisa nem em São Paulo, em qualquer lugar que você anda, alguém pedindo esmola, e nem sempre alguém para socorrer. Bartimeu não está ali porque ele quer, mas a circunstância da vida lhe levou a estar naquele lugar. Então ele vai aproveitar a oportunidade, e Bartimeu depende de alguém para parar e lhe socorrer. Bartimeu depende de alguém que para e dá para ele o alimento de tarde, de manhã ou à noite. Bartimeu depende de alguém para dar o dinheiro, para ele calçar e para ele vestir. A capa que Bartimeu carrega, quem observa ele de longe, pastora Roseli, já sabe, ali tem um pedinte, ali tem alguém deficiente, porque a capa que Bartimeu carrega agora vai rotular ele como mendigo. A capa que Roma dá, quem olha está pensando que é benefício, mas quem conhece a história sabe, deram a capa para alguém reconhecer de longe, ali tem alguém que necessita de ajuda de quem passa por ele. É rotulado, tem apelido, nem sempre, Radassa já está dando glória, nem sempre alguém vai querer passar na mesma calçada que Bartimeu. Nem sempre alguém vai querer parar para escutar aquilo que aquele homem está dizendo, porque alguém só para quando alguém tem nome, alguém só para quando alguém está bem, alguém só para quando alguém está de pé, alguém só para quando alguém tem estrutura. Mas a gente está falando de alguém que não tem, precisa de ajuda, precisa de socorro, e nem sempre alguém vai querer socorrer. E é nessa hora que Jesus se apresenta. É nessa hora que Jesus entra em cena. É nessa hora que o nome dele mais uma vez mais vai ser glorificado. Porque eu quero imaginar, em mente de pregador, aleluia, Bartimeu passando por um dia como o varão te antecedeu, dizendo que não foi um dos melhores, porque nem sempre a porta que está acostumado a bater vai se abrir. Nem sempre o sim que estamos acostumados a receber vai chegar na casa. Nem sempre vai acontecer como estamos acostumados que aconteça. E é nessa hora que aquele que resolve o problema que a terra não tem capacidade para resolver, tem capa, tem rótulo, tem nome, mas alguém chama pelo apelido. Tem nome, mas alguém prefere rotular. Tem nome, mas alguém vai chamar pela deficiência. Tem nome, mas alguém vai chamar pela necessidade. Tem nome, mas alguém vai trazer à tona aquilo que impossibilita Bartimeu de se encaixar no meio da sociedade. Tem nome, mas alguém prefere olhar bem dizendo, ali tem um mendigo. Só que Bartimeu se acostumou. Diga, se acostumou. Porque ele sabe que ele tem liberdade para receber esmola. Se acostumou com a moeda, se acostumou com a esmola, se acostumou com um pouco, pastora Roseli, talvez para comer um pão, talvez para tomar um lanche, talvez para levar algo para a tua casa e no outro dia voltar para o mesmo ambiente. Porque o socorro que Bartimeu recebe é momentâneo. O socorro que Bartimeu agora está recebendo só vai sustentar no momento, só vai suprir a necessidade no momento. Mas tem alguém que está passando por Jericó, que quando ele decide socorrer, não é momentâneo. Quando ele decide socorrer, não é só para atingir a necessidade. Quando ele resolve socorrer, não é só por um dia. Quem está olhando aquela viúva entrando para casa consigo e deitando o azeite, está pensando, o azeite vai pagar a dívida agora. Mas Eliseu olha dizendo, paga a dívida e viva da
providência, paga a dívida e viva. Levanta a mão, porque o Senhor já pairou nessa casa, e Ele não vai dar só para atingir a necessidade, Ele vai mudar o quadro, Ele vai mudar a história. Tem glória, diga para Ele. Ó pra cá, Ele está acostumado, mas quem está passando não está acostumado, dá esmola. Essa história é semelhante ao homem que é colocado na porta do templo, e quem está entrando só tem para dar para ele prata ou ouro. Mas o Senhor decide mudar a história dele, quando Pedro e João agora está subindo para orar na tarde de bênção, e ele é acostumado com uma moeda, vai pedir a mesma dizendo: consegue me dar uma esmola? Pedro olha bem dizendo: você se acostumou com a esmola, mas hoje o Senhor vai te tirar da dependência da terra. Hoje o Senhor vai te tirar da dependência do... Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus. Levanta e canta. Olha para o teu irmão, diga o que o Senhor vai fazer. É diferente do que você está acostumado a receber. O que o Senhor tem para te dar é diferente do que a terra te proporciona. O que o Senhor preparou para você é bem melhor, é bem maior. É diferente. E não é eu não, Paulo disse que aquilo que não subiu ao meu coração, aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, a mente humana não teve capacidade de projetar, é o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E nessa noite eu vim profetizar para alguém que está aqui, não para quem faltou, que o que o Senhor tem para você é bem maior do que você projetou. O que o Senhor preparou para você é bem maior do que você está acostumado a receber. Ele passa pela cidade e Bartimeu vai notar a diferença, porque o caminhar de Jesus é diferente do caminhar do pastor Caio. O meu é meio torto, puxei meu pai, mas o caminhar de Jesus é diferente. Os passos deles é diferente. Porque o passo do homem leva contigo arrogância, mas o passo de Cristo leva com ele a humildade. O passo do homem carrega contigo ódio, mas o passo do Senhor carrega contigo amor. O passo do homem, quando ele passa, quando ele anda, quando ele passeia para derrubar. Mas quando Jesus passeia, ele põe de pé o caído, liberta o cativo, traz alegria para o abatido, traz cura para o enfermo. Você não está entendendo, mas é o primeiro dia dessa campanha, e o Senhor já está passeando em nosso meio. E quando ele passeia, o mundo espiritual entende o seu caminhar. Quando ele caminha, o inferno entende que ele chegou. Isso aqui não é para te motivar da glória não, mas a Bíblia diz que quando ele pisou em Gadara, até os demônios entenderam: quem chegou é maior, quem chegou tem poder, quem chegou tem alto. Levanta a mão, porque quem chegou nessa casa tem poder, tem autoridade. Ele tem cura, ele tem pão, ele tem água, ele passeia. Oh, minha pantéria, quando ele caminha. Eu já vou pregar. Bartimeu vai entender que quem está passando é diferente, porque ele está acostumado. Talvez o principal da sinagoga passar por ali, ele está acostumado. Talvez vereador, presidente, prefeito, alguém que tem nome, alguém que tem status, alguém que a terra obedece, alguém que a terra admira, alguém que a terra venera. Mas quem está passando, talvez a terra não aceita, mas o céu entende que quando ele chega, algo diferente tem que acontecer. Talvez quando Jesus passa, nem todos recebem, mas quando ele passa, quem crê não sai da mesma maneira que chegou. Ele vai entender que quem está passando é diferente, porque Jesus, aonde ele passa, ele leva consigo uma grande multidão. E Bartimeu vai entender, porque essa multidão que passa não está pedindo algo terreno, mas a multidão que passa está gritando: hosana a ele. A multidão que passa está gritando: eu era cego, mas agora vejo. Eu era mudo, mas posso glorificar. Eu estava enfermo, mas já senti a cura. No meio da multidão, parece que eu vejo o menino
de Naim dizendo: eu tinha decreto de morte, mas agora estou vivo. Na multidão parece que eu vejo a sogra de Pedro gritando: eu tinha febre, mas já estou curada. Na multidão parece que eu vejo Lázaro gritando: ele me tirou de dentro da cova. Na multidão passa. E a Bíblia vai dizer que conhecendo que era Jesus. E crente é curioso, é ou não é? Se não quiser eu tomo posse, eu sou. Crente é curioso, porque a Bíblia diz: conhecendo que era Jesus. E eu só conheço de quem eu pergunto. E eu só pergunto se eu for curioso. Parece que eu vejo, isso aqui é mente de pregador, aprendi com a Raíssa, né? E parece que eu vejo o Bartimeu dizendo: quem é que está passando? Porque é diferente essa multidão. E alguém dizendo: você não está entendendo, mas quem está passando tem o poder nas mãos de trazer à existência o que não existe. Quem está passando, ele acabou de passar e Naim cancelou o velório, é ele que está passando. Quem está passando é o homem que com 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão. Ninguém saiu com fome. Quem está passando é aquele que mandou Pedro pescar, e da boca do peixe saiu moeda para pagar o tributo. Quem é que está passando? É aquele que saiu de Gadara e deixou um missionário de pé. Quem é que está passando? Ele faz aquilo que a terra não pode fazer. E quando Bartimeu ouve falar que quem está passando tem poder, ele não perde a oportunidade. Eu sei, tem gente que vem para a igreja, Raíssa, e ele observa tudo que está acontecendo, mas nessa hora eu vim pregar para Bartimeu que não vai perder a oportunidade que o Senhor está passando. Não vai perder a oportunidade que o dono da cura está na casa. Não vai perder a oportunidade de chamar a atenção. Já que eu aproveitei que alguém passou me dando moeda, esse homem tem mais do que moeda para me dar. Já passou por alguém e falou assim: ó, tu tem aí 5 reais para me dar? Se não tiver, me dá uma bolacha. Me dá aí o que você tem na bolsa. Aí às vezes a gente abre mão do pastel que comprou com fome. Tem hora que a gente deixa o lanche. Tem gente que é mais caridoso, tira o sapato, tira o chinelo e dá. Só que Bartimeu, quando ouve falar que quem está passando é Jesus, ele fala: moeda vai me sustentar agora, mas o que ele tem é mudança de cativeiro. Quem entrou pela cidade, aleluia, tinha moeda para saciar minha fome, mas quem está entrando tem mudança de história. Quem está entrando tem salvação para liberar. Quem está entrando tem cura espontânea. Eu vou aproveitar a oportunidade. Quem já foi em comício aqui? Está chegando já, né, o tempo da eleição. Aí faz o comício, o povo fala assim: ó, vamos lá, menina, aproveita que ele vai estar lá, pede uma cesta básica. Tu já fez isso? Eu já fiz. Aproveita, leva 2 contas de luz, ele paga. Ele quer voto. Bartimeu está olhando, está dizendo: eu vou aproveitar que quem está passando, ele está além do material. Eu vou aproveitar que quem está passando tem além do físico para me entregar. Eu vou aproveitar que quem está passando tem além do material pra... Eu não sei se você está entendendo. Talvez se você me pediu dinheiro eu tenha para te dar, mas quem está aqui, ele não só quer te dar para sustentar agora, ele quer colocar cântico na tua boca. Ele quer te dar testemunho de vitória. Ele quer mudar a tua história da água para o vinho. Quem passeia no altar restaurado hoje é aquele que tem o poder. Já disse que ele vai aproveitar o momento e ele vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A história você conhece, deixa eu correr, senão não dá tempo de eu pregar. Aleluia, a multidão tenta lhe calar e ele multiplica. O tom do céu clamou dizendo: Jesus, filho de... A Bíblia fala que a multidão te oprime e ele grita. A multidão tenta te calar e ele grita. A multidão tenta parar
para e ele grita. A multidão traz à tona o seu defeito, dizendo: menino, tanta gente do lado dele, ele vai parar para ouvir um cego? Ele continua clamando. Aí Jesus para a multidão. Diga: Jesus parou a multidão. Isso aqui não é para todo mundo, isso aqui é para quem crê que quando você continua clamando, o Senhor trava a multidão ao teu respeito. Isso aqui é para quem crê que na proporção que você clama, o céu freia a multidão ao teu respeito. Levanta a mão, é para quem crê. O céu nessa noite vai frear a multidão para ouvir o teu clamor. O céu nessa noite vai frear o homem para poder fazer milagre na tua casa. Pastor, é na minha casa, tem alguém lá que é imparável. É na minha família, tem alguém que não para, não sossega. Hoje Deus vai colocar um freio em alguém para poder ouvir o teu clamor. Ele vai frear na terra para fazer milagre ao teu resto. Fala que ele manda chamar. E quando ele manda chamar, Bartimeu vai fazer uma coisa que me chama a atenção. Ele abre mão da capa, ele abre mão da... Tenha bom ânimo, o mestre te chama. Antes de se levantar, ele tira a capa, porque ele entende, pastora Roseli, se Jesus me chamou, eu não dependo mais do cuidado de Roma. Se o Senhor me chamou, eu não dependo mais de apelidos ou rótulo para me manter de pé. Você não está entendendo, mas o Senhor trouxe alguém nessa noite, pastor, e está dizendo: eu vou lhe chamar pelo nome. E quando eu chamo pelo nome, a terra não te sustenta, mas o céu cuida da tua casa. Eu vou te chamar pelo nome. E quando o Senhor chama, pode abandonar o cuidado do homem, porque o céu zela, o céu cuida. Aquele que chama garante. Ele abre mão da capa, chega até Jesus, e o Senhor olha para ele dizendo: o que queres que eu? Jesus sabe o que Bartimeu quer. Ele sabe qual é a deficiência, ele sabe qual é o problema, mas ele insiste em perguntar: o que queres que eu? Bartimeu diz: eu quero voltar a ver. Roseli, Jesus olha para ele e fala: a tua fé te salva. A tua fé te salva. Mas Bartimeu não pediu salvação, ele pediu que voltasse a instantaneamente. Ele volta a enxergar. E eu perguntei para o Senhor: por que o Senhor não disse para ele: a tua fé te curou? Até porque ele clamou porque queria voltar a ver. Até porque ele clamou porque ele tinha uma enfermidade, ele tinha um problema visual. Mas depois que ele recebe, o Senhor diz: a tua fé te salvou. Porque a cura talvez vai restaurar só por fora, mas quando fala de salvação, é um rompimento de dentro. Alguém não entendeu, mas o Senhor te trouxe aqui sabendo o que você precisa. Mas hoje Ele está dizendo para alguém: a tua fé te salvou. Porque Ele não quer só curar por fora, Ele quer restaurar de dentro. Lembra de Jesus no poço de Jacó, olhando para a mulher, dizendo: aquele que bebe dessa água, ele torna-se fonte. E pela ciência, para se tornar ser fonte, tem que ter um rompimento de lençol freático. Porque a água, ela não sai de fora para dentro, mas quando rompe de dentro, a água sai para fora. O Senhor está dizendo para Bartimeu: a cura é fácil, o que eu tenho para você é salvação. É rompimento de água, de dentro para fora. É rompimento de vida, de dentro para fora. Milagre acontece. Jesus está entrando para dentro da cidade, e a Bíblia agora vai contar a história de um homem por nome Zaqueu. Alguns o conhecem também pelo rótulo, alguns o conhecem também pelo apelido: traidor, traiçoeiro, chefe de cobrador de impostos. Já está dizendo que ele vai ouvir falar desse Jesus por intermédio da boca de Mateus, que é um dos seus funcionários, que Jesus salvou e lhe chamou para ser evangelista. Parece que eu vejo Mateus falando do poder que esse Jesus tem. Parece que eu vejo Mateus dizendo o que ele opera, o que ele faz. E ninguém aqui chegou na igreja por acaso. Eu lembro que
Aos 13 anos eu dizia, eu sou novo, eu tenho a idade do pastor, eu tenho 25 anos só. É 25, né, pastor? Glória a Deus. Acertei. Mas com 13 eu dizia, 14 eu estava num banda candomblé. E eu falei, vou tomar o lugar da minha avó dentro do terreiro. Entidade tomou a boca dela, disse que ali não era meu lugar. Saí de lá, entrei na casa da minha tia. Tinha um homem sentado que veio dar notícia que o meu tio tinha falecido. E ele começou a cochichar no ouvido da minha tia, olhar para mim, eu era barraqueiro. Eu falei, o que é que você está dizendo aí? Ele disse, o diabo quer você. Eu fui para a igreja para saber se o diabo queria eu mesmo. Eu fui por curiosidade. Eu fui porque eu queria saber o que o Senhor queria comigo. Eu fui porque eu queria saber o que é que o Senhor tinha para minha história. Eu fui porque eu queria saber como Ele curou minha tia, Ele podia curar eu. Como Ele libertou meu irmão, Ele podia também libertar eu. Eu fui porque alguém falou, Ele tem para você o que a terra não tem. Eu ia falar que Zaqueu não chegou porque quis. Ele chegou por causa de uma curiosidade. Cobrador de imposto. Não é bem visto por muitos, não respeitado por poucos. Ladrão, traidor, mas ouviu falar desse Jesus, e ouviu falar que ele está entrando em Jericó. É a última entrada de Jesus em Jericó, porque depois, agora ele vai ser crucificado, mas ele entra. E a Bíblia fala que quando ele chega em Jericó, Zaqueu vai apressar o teu passo, porque a multidão é grande e ele é de pequena estatura. E ele vai subir em cima de uma figueira. A história você conhece, outro dia eu volto para pregar. Ele sobe uma figueira, ele se esforça, ele doa um pouco do seu tempo, ele abre mão do seu cargo nesse momento, ele abre mão da tua posição, porque ele é chefe dos cobradores de impostos. Eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de alguém que tem cargo, eu estou falando de alguém que tem nome, eu estou falando de alguém que é ocupado. Mas quando ouve falar de Jesus, não há ocupação maior que me impeça de chegar no dono do milagre. Não tem espaço maior que me impeça de chegar no dono da cura. E ouvindo falar que Jesus está passando, ele apressa os teus passos e sobe numa figueira. Sobe para conhecer, sobe para conhecer. Curiosidade. Sobe na figueira. E a Bíblia fala que Jesus, chegando próximo da figueira, olha para cima, porque Zaqueu só conhece Jesus por falar. Mas olha que ele quer ver quem é esse Jesus. Ele quer ver se a mensagem de Mateus é verdadeira. Ele quer saber se o testemunho é verídico. Ele quer saber se esse Jesus cura mesmo. Jesus nunca viu Bartimeu, Jesus nunca viu Zaqueu na mente de Zaqueu. Ele sobe porque agora ele quer ver, ele quer conhecer esse Jesus. Mas quando ele chega lá, o Senhor já sabia teu nome, sabia teu defeito, sabia a tua necessidade, porque antes mesmo de eu nascer, não é eu, é a Bíblia dizendo, Jeremias, antes de formar no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes mesmo de Zaqueu chegar na figueira, o Senhor já lhe conhecia. Ele vai com propósito, e o propósito é: só quero conhecer. O propósito é: só quero saber quem é esse Jesus. Mas quando ele chega lá, o Senhor muda o propósito. Olha o Senhor usando a profeta para dizer que os caminhos do Senhor é bem maior, mais altos que o meu, e os pensamentos do Senhor é melhores do que o meu. Zaqueu foi só para conhecer. Jesus marcou encontro com ele em Jericó para tirar o peso daquilo que ele carregava nas suas costas. Talvez você veio nesse culto para conhecer, e o Senhor marcou encontro com você esta quinta-feira para arrancar de você os apelidos que lhe lançaram, a palavra que lhe lançaram, a maldição que lhe carrega. Ele veio nessa noite com um propósito maior do que o teu. E qual é? Desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua. Quem não conhecia Zaqueu naquele dia passou a conhecer. E passou a conhecer porque Jesus chamou. E quando o meu nome sai da boca do Senhor, não tem quem impeça ele operar.
Quando o meu nome sai da boca do Senhor, não tem quem impeça Ele fazer o que Ele tem para fazer. Todas as vezes que o Senhor chama alguém pelo nome, Ele chama para fazer algo extraordinário. E não é eu dizendo. A Bíblia fala que Ele já está cego, os teus filhos estão prostituindo o templo, mas há um menino por nome Samuel que está orando e crescendo em graça e conhecimento. E quando a luz está quase a se apagar, o Senhor chama Samuel. E quando Ele chama, Deus levanta como juiz, levanta como sacerdote, levanta como profeta. Quando o Senhor chama, quem não te conhece passa a conhecer. E se você crê nessa noite, o céu te chama pelo nome, colocando um peso de conhecimento sobre a tua vida. Quem não te conhecia vai passar a conhecer quando Ele chama. Zaqueu, desce depressa, porque o teu propósito foi subir para conhecer, mas o meu propósito é maior. Quero ter relacionamento, mas para conhecer você sobe, para ter relacionamento você. O problema é que na lógica do homem, na visão de algumas pessoas, o descer é humilhação. O problema é que na visão de alguns, descer é perder nome, é perder status. Mas para o Senhor, todas as vezes que eu desço, Ele me faz grande. Todas as vezes que eu desço, Ele me faz forte. Todas as vezes que eu desço, eu me relaciono com Ele. Todas as vezes que eu desço, Ele revela mistério. Toda vez que eu desço, Ele me exalta. Toda vez que eu desço, é para algo. Não é eu não, é o Senhor dizendo: Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E quando Jeremias desce, o Senhor revela mistério. É o Senhor dizendo, aleluia, para Naamã: quando você descer, eu vou curar tua lepra. E talvez para alguém nessa noite, o descer é humilhação, mas para quem crê, o seu descer hoje vai levar Jesus para tua casa. O seu descer hoje vai levar milagre para o teu. Talvez para subir levou tempo, mas para descer depressa. Sabe o que é isso? É o Senhor dizendo: eu tenho pressa para fazer na tua casa algo novo. Eu tenho pressa para fazer na tua família algo. Levanta a tua mão, porque o nome do Senhor para algumas pessoas aqui é Deus de já. Ele tem pressa para salvar, Ele tem pressa para dar o livramento, Ele tem pressa para botar testemunho na tua. Ele tem pressa. Decidi, porque hoje me convém. Menino, eu subi porque eu queria conhecer, mas Ele quer. Não sei se era o propósito de Zaqueu, mas o propósito do Senhor prevalece. Eu não sei se era o desejo de Zaqueu, mas o desejo do Senhor prevalece. Estou terminando a mensagem, já passei do olhar não, estou orando. Glória a Jesus. A Bíblia vai dizer então que o Senhor, aleluia, entra para a casa de Zaqueu, e Zaqueu recebe Ele com alegria. Só que alguém está do lado de fora, porque o Senhor diz: desce depressa que eu vou entrar na tua casa. Não é todo mundo que entra, não é todo mundo que vai sentar na mesa, não é todo mundo que vai fazer parte desse banquete, não é todo mundo que vai fazer parte dessa reunião. Talvez antes de Jesus chegar, todo mundo sentava na mesa, mas quando Ele chega, só senta na mesa quem entende do propósito. Quando Jesus não estava, talvez a casa era lotada, mas quando Ele chega, só permanece quem acredita naquilo que Ele vai fazer. Desce depressa. Aí alguém vai olhar dizendo assim: se Ele fosse tão santo como Ele diz que é, Ele não entraria na casa de um pecado, porque alguém conhece e diz: ele é ladrão, ele é traiçoeiro, cobrador de imposto, traiu o teu povo. E o Senhor dizendo: é lá que eu vou entrar. Você não está entendendo? Ele tirou de quem não tinha, Ele oprimiu. É lá que eu vou entrar. Você não está entendendo? Ele matou, se prostituiu, se drogou. É lá que eu vou entrar. Ele está sujo no bairro, está sujo na cidade, está sujo na justiça. É lá que eu vou entrar. Você não está entendendo? Ele tem problema mental, físico, espiritual, sentimental, familiar. É nessa casa que eu vou entrar. Não, ele não está entendendo. Se ele fosse santo, ele não ia Zaqueu, que o casamento está a ponto de acabar. É lá que eu entro. O filho é endemoniado. É lá que eu entro. A cachaça está matando. É lá que eu entro. Tem alguém lá que é drogado. É lá que ele vai entrar. Olha João
profetizando na cidade, e o Filho de Deus se manifestou para desfazer toda a obra do diabo. Era alguém dizendo: na casa de Zaqueu não pode acontecer. E o Senhor descendo dizendo: eu vou quebrar o projeto do inferno. E na casa de Zaqueu, levanta a mão em nome de Jesus. O decreto do homem, a sentença do homem, Roseli, ele vai colocar por terra quando ele entra na casa. Ele é santo, ele é limpo, ele é puro. Mas Zaqueu é sujo, não tem problema. Quando ele que é santo entra na casa de quem é sujo, o sujo se torna limpo. Ele está de pé, mas ele estando de pé, entra na casa do caído, o caído ele põe de pé, porque aonde ele chega, o cenário não é o mesmo. Ele entra, ele senta, porque é lá mesmo. Ele sabe o endereço. Eu não preciso saber da vida de ninguém aqui. E tem gente que prega bonito, profetiza, louva que é uma bênção, mas na tua casa é só você que subiu na figueira. Na tua casa só você que foi procurar esse Jesus. E talvez você era o pior, mas você veio. Talvez você era a ovelha negra, mas você veio, né, Roseli? Talvez você que amava os barracos e mostrava com quantos paus se fazia uma canoa, mas você subiu na figueira. Talvez era você que armava contenda no meio dos parentes, e mas subiu na figueira. Talvez era você que induziu alguém a cair, mas subiu na figueira. Aí quando você sobe, sabe o que eu acho lindo? A história de Jeremias é porque ele é profeta, mas ele é carne. E a Bíblia fala que quando ele desce a casa do oleiro, estou terminando, prometo, eu quero voltar a essa casa ainda. Mas quando ele desce a casa do oleiro, a gente não vai ouvir barulho nenhum, pastor. Mas o detalhe, o Senhor disse: desce porque você vai ouvir as minhas. Se ele vai descer para ouvir as palavras, quando ele desce, o Senhor tinha que se revelar. Mas quando ele desce, Deus está em silêncio. Mas ele observa que no silêncio de Deus tem um oleiro trabalhando sobre as rodas e dando forma a um vaso. Jeremias também se cala e ele vai começar a observar o vaso tomando forma. E talvez na mente de Jeremias está dizendo: que vaso bonito, que vaso formoso, que moldura que tem esse vaso, que estrutura que tem esse vaso. Só que ele observa que umas rachaduras raíças vai tomar conta do vaso. Ele observa que o vaso que era inteiro agora começa a se desfazer. E antes de Jeremias tomar a fala, antes de Jeremias dizer alguma coisa, antes de Jeremias decretar algo sobre a vida do vaso, Deus quebra o silêncio e fala: porventura não poderia eu fazer da casa de Israel? E quando eu vejo isso, era o Senhor dizendo: enquanto o vaso tem vida, enquanto o vaso tem forma, enquanto o vaso está inteiro, eu não digo nada. Mas quando o vaso quebra, o dono da matéria se apresenta. Quando o vaso quebra, o dono do barro fala por ele. Enquanto Zaqueu está subindo, ninguém fala nada. Mas quando Jesus diz que vai entrar na casa, alguém tenta barrar, alguém tenta bloquear. Mas o Senhor, conhecendo a matéria, não vai dar ouvido para quem está de fora, mas entra na casa dizendo: é lá que eu vou pousar, é lá que eu vou curar, é lá que eu vou. Levanta a mão. É na tua casa que vai sair pregador, é na tua casa que vai sair profeta, eu tomo posse. Tem alguém comigo? É lá. Olha Saulo matando, olha Saulo derrubando, olha Saulo oprimindo. Mas o Senhor encontra ele em Damasco, vai na casa de Ananias e fala: vai na casa de Judas, porque Saulo está orando. Eu transformei em Paulo e ele teve uma visão e eu vou curar. Ananias diz: eu conheço ele e a fama dele é de matador. Eu conheço ele e o rótulo dele é perseguidor. Aí o Senhor diz: isso é para o povo, para mim ele é vaso, para mim é escolhido, para mim é chamado, para mim ele é falho. Levanta a mão, porque alguém rotulou a tua casa pela fama da tua família. Alguém decretou lá traficante, alguém decretou lá cachaceiro. Mas hoje vai prevalecer o que o céu disse a respeito
respeito da tua casa, Zaqueu. Senta na mesa, terminei. Eu ia falar que quando ele senta na mesa, Zaqueu fala, eu vou devolver 4 vezes mais do que eu tomei dos pobres. Quero mudar a minha atitude, porque não tem ninguém que se encontra aqui com Jesus que continua no mesmo ato. Pastor Caio continua no mesmo vício. Você não se encontrou com ele. Você não deu liberdade para ele entrar. Você não deu liberdade para ele fazer. Porque quando ele entra, a atitude de Zaqueu não é a mesma. Quando ele entra, o caráter de Zaqueu não é o mesmo. Quando ele entra, o peso de culpa sai e ele retribui em dobro. Quando ele diz isso, ele toma essa atitude, o Senhor grita dentro da casa: hoje chega a salvação. A igreja está aqui. Quando ele toma essa atitude, já que o Senhor olha para ele dizendo: hoje chega a salvação a esta. O que me chama a atenção é que tem pessoas aí que dizem assim: Deus falou que ia salvar, mas só eu sou crente. Deus precisa só de um para fazer o milagre. Deus precisa só de um. Não é eu dizendo, não, é a Bíblia. Paulo e Silas está preso na cadeia, eles louvam ao Senhor. Deus abre o cárcere, o homem tenta se matar, porque o imperador da Roma vai querer saber o que aconteceu. E quando ele tenta se matar, Paulo e Silas não deixa, dizendo que ninguém fugiu. Aquele homem atônito, conhecendo o poder de Deus, olha para Paulo dizendo: o que eu posso fazer para eu ser salvo? Paulo fala assim: você quer salvação? Mas hoje, se você crê, essa glória que te toma, vai tomar alguém lá dentro. Esse livramento que para você chegou, vai livrar alguém do outro lado. Esse poder que te alcançou, vai alcançar de perto, vai alcançar. Se você crê, vai servir você, a tua casa, vai servir você e o teu quintal, vai servir você e a tua. Hoje chega a salvação a esse. Você aguenta louvar, meu amor? Ela pode, pastor? Você aguenta? Pega ali, Raíssa, sua sobrinha, ligeira. Vem para cá, minha Barbie preta. Corre para cá. Aleluia. Hoje chega a salvação a esta. Me chamou a atenção. Põe de pé. Prometo que não vai embora agora. Vai pagar esse mirra, pastor. Ou só a coca para os músicos. Eu quero saber desse negócio. Olha para cá. Hoje chega a salvação a essa. Mas ele deixa ênfase em algo muito sobrenatural, porque ele diz assim: porque ele também é filho de Abraão. Aí você lê no livro de Gênesis capítulo 12, o Senhor olhando para Abraão e dizendo assim: sai da terra, da parentela, da casa do seu pai, para a terra que te mostrarei, e faz-te uma grande nação. Abençoarei teu nome. Vou abençoar quem te abençoar, amaldiçoar quem te amaldiçoa, e bendita será em ti todas as nações da terra. O Senhor está dizendo para Abraão: Abraão, aonde tiver sangue teu, lá vai ter salvação. Não, você não está entendendo, para de graça. Tem alguém que não está entendendo, eu vou dizer de novo. Deus está olhando para Abraão e está dizendo para ele assim: onde tem uma descendência tua, lá haverá milagre também. Aí tem alguém que já passou anos. Abraão não tem nem pó dentro da cova, mas a promessa ainda está de pé. Uma palavra, levanta a mão, vai. Tem uma palavra que quando o homem morre, ela permanece de pé. Há uma palavra que quando o tempo muda, ela não muda. Há uma palavra que quando a tecnologia avança, ela permanece a mesma. O Senhor entrou na casa de Zaqueu e disse: a salvação chegou aqui, porque sobre a tua casa já havia uma promessa. Levanta, diga: Deus se lembrou. Diga: Deus está trazendo a existência. Há uma promessa na casa de alguém aqui. Eu não quero saber quanto tempo faz. Eu sinto Jesus aqui dizendo para alguém: vou me lembrar da promessa. Essa mulher que está com a mão erguida assim, ó, o livramento de Deus chega na tua casa hoje, mulher. O Senhor vai dizer que Ele fez a promessa. A mensagem foi lançada, a palavra foi lançada, e lá dentro haverá testemunho de milagre. Tem quem crê? Deus está se lembrando da promessa na casa de alguém aqui. Haverá salvação. Ela vai louvar. Mas eu não posso sair daqui essa noite sem perguntar se tem alguém, se tem algum Zaqueu aqui, condenado pelo nome, condenado pelo teu bairro, pela tua rua, ou até pelos seus parentes,
Mas hoje você subiu na figueira. Essa campanha é figueira. E hoje você precisa vir para o altar. Hoje você quer que ele entre na tua casa. Cadê você? Levanta a tua mão. Pastor Caio, eu tenho vergonha. Se tu levantar a tua mão, eu salto daqui e te busco aí. Mas hoje a salvação necessita entrar na tua casa. Mas só entrou na casa de Zaqueu porque ele subiu na figueira e abriu a porta da casa. Tem alguém nessa noite que quer subir nessa figueira e abrir a porta? Tem alguém? Levanta a mão assim. Tem alguém? Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 3. Fecha teu olho, pega na mão de quem está do seu lado aí, vai. A salvação na tua casa hoje. Deus vai mudar a sentença do homem, vai. Deus vai mudar a sentença da terra ao teu respeito. E se você crê, aonde tinha jugo da terra, haverá fardo leve da parte do Senhor. Curve a cabeça, louve ao Senhor, louve.